dono daquela verdade. Bom, mas isso teve uma raiz, né? Se a gente olhar assim, a evolução e por que Deus quer que a gente cresça e evolua, a gente vai ver que para todas as raças, todas as culturas, Deus mandou um emissário, que algumas religiões chamam de avatar, outro de Messias, enfim. Era um representante de Deus, responsável para trazer aquele conhecimento para aquele grupo que precisava conhecer. Aí o que esse emissário tinha que fazer? Engarrafar aquele conhecimento para que aquela cultura conseguisse compreender. E aí vestir aquilo com os mitos, as lendas, né? Para que aquela cultura conseguisse entender os ensinamentos de Deus. Então, se a gente olhar para todas, a gente vai ver um ensinamento básico em todas elas, que é a essência. Amar a Deus, amar ao próximo. Em todas elas, essa é a essência. Se a gente estiver na China, der aquela vontade de beber uma Coca-Cola, a gente não vai entender o rótulo da garrafa, mas a gente vai ver aquilo ali e vai saber que é Coca-Cola. Vai pelo cheiro, vai pela cor, dá uma provadinha, aí está a essência divina. Em todas as religiões, o Avatar trouxe o conhecimento de que deveríamos amar, aprender a amar incondicionalmente. Só que aí, quando esses avatares foram embora e deixaram essas mensagens para os homens, começou a surgir as grandes desavenças, as distorções, as confusões. Por quê? Começaram a distorcer as mensagens para domínio daquele grupo. Então, um tira um conhecimento aqui, não, isso aqui não interessa reencarnação. Não interessa a reencarnação para o povo saber. Se der a reencarnação para o povo, cada um vai se achar dono do seu crescimento e aí vamos acabar com a coisa de vender a graça, que foi o que a Igreja Católica fez. Tiraram e aí trocaram algumas palavras, alguns termos, e aí em vez que era uma cultura judaica, uma cultura antiga, a reencarnação, que até o século V estava lá presente, Jesus pregou a reencarnação, um concílio juntou ali e tirou. E aí começaram a perseguir todos os povos que ainda falavam da reencarnação. E aí nasceu a Inquisição. Morreu muita gente. Né? Verdadeiras barbaridades foram feitas em nome de Deus. Então eu sempre procurei ver que essa essência precisa ser resgatada. E tentar separar o joio do trigo. Que é o que o homem distorceu, o que o homem precisa realmente entender dessas histórias. E aí eu não me considero mais preso a religião nenhuma. Estou numa escola que também é uma escola já com esse espírito de unificação, digamos assim. Né? Não acredito que... Eu não posso dizer, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou kardecista, eu sou... Não somos isso. Nós estamos inseridos dentro de algum contexto por um curto período de tempo, enquanto estamos encarnados aqui. Mas o espírito é imortal. E ele é muito mais do que esse pequeno pedacinho. E essa essência, justamente, de eternidade, é que vai quebrar todas essas barreiras entre as religiões. Que é o preconceito, que é a divisão, que é o rótulo que separa. A gente precisa quebrar esses rótulos e entender o que é o todo. Assim a gente vai conseguir o futuro, que é o que está acontecendo agora. Se vocês analisarem, Nova Era, Apocalipse, 2012, muitos falam que está nascendo uma nova consciência. Uma nova era, a era de Aquário, está aí nascendo. Dentro do Espiritismo você encontra a orientação de que vamos passar pela grande transformação, que a Terra deixaria de ser uma escola de dor, prova e expiação e se tornaria agora uma escola de regeneração. E é esse o tema-chave desse milênio, daqui para frente. Como a Dona Luz estava falando, o ano que vem a gente vai ser muito cobrado porque é o ano da grande transformação. Não apocalipse, não vai acabar o mundo, nada disso. É uma mudança interna, um passo à frente dentro da consciência humana. A gente vai entender
que realmente somos todos irmãos em essência. Não há barreiras, divisões, nada. Não interessa se você nasceu pobre, rico, preto, branco, amarelo, isso nada mais realmente vai importar para a humanidade. Mas claro, isso é uma jornada que a gente vai estar engatinhando nesse processo de crescimento. E daqui para frente, a nossa consciência interna vai chamar muito a nossa atenção. A dona consciência, que vai beliscar a gente, que vai tentar educar dentro daquilo que nós precisamos transformar aqui para entrar dentro desse novo milênio. Jesus deixou para a gente um roteiro. Quem quiser herdar a terra, essa nova terra, vai ter que se enquadrar dentro de algumas coisas. Ter manso, ser simples de espírito. Né? O Sermão da Montanha, que depois a gente vai ver, ele é um roteiro perfeito, pronto para a gente apenas entender, compreender e tentar botar isso no nosso dia a dia. Quebrando todos esses rótulos, essas barreiras e buscando entender o que é amor incondicional. Né? Que a gente tem que aprender nessa corrida para essa nova etapa. Por que a gente está sendo chamado a atenção e vai ser cobrado? Está chegando um momento em que a Terra vai se transformar numa nova escola. Aqueles que não acompanham essa evolução, não vão estar aptos a entrar nessa nova escola, vão ser reprovados. O que seria essa reprovação? Jesus não fala que vai haver a seleção de direita e esquerda, os mansos, os puros passarão à direita, os outros à esquerda. Essa esquerda é o exílio. De vez em quando a terra, todos os mundos, né? Na casa do meu pai existem muitas moradas. Então, em todas essas moradas, um dia chega um ponto de evolução em que precisa haver uma separação. Os espíritos que conseguiram compreender aquela etapa de amor passam para a próxima escola e os outros vão para outras escolas continuar seu processo de evolução. Isso aconteceu com outros mundos que espíritos que vieram para cá. Já ouviram falar de exilados de capela, de outros mundos. Que mostra esses espíritos chegando aqui e aí eles trazem um conhecimento para cá. Lá eles não podiam mais ficar, porque eram espíritos ainda desenvolveram o intelecto, mas não desenvolveram a emoção. E aí vieram para cá para aprender a sobreviver entre um meio hostil. Criar sociedades, criar esse símbolo de irmandade. Então, na dificuldade, todo mundo tem que se unir. E aí, inventaram a roda, trouxeram fogo, trouxeram conhecimento para os espíritos que estavam aqui na Terra evoluindo, crescerem também. E assim vai ser com a gente. Nós estamos já num nível tecnológico avançado, temos aí muita coisa, mas muitos não estão caminhando nessa questão de entender o que é amar. E aí esses vão ser retirados para outros mundos, continuando seu processo lá. Então, a gente quer ficar aqui, não quer? Esses outros mundos, onde Cristo diz que vai haver pranto e ranger de dentes, são mundos pré-históricos, onde a gente vai ter que quebrar a pedra e lutar pela sobrevivência, onde irão esses traficantes, esses grandes bárbaros, espíritos que ainda estão ali enraizados no mal. Então a gente vai entender um pouquinho o que Jesus quer que a gente aprenda. Como a Dona Luz estava passando aquela mensagem, a gente pede muito, né? A gente pede a Deus, que é uma beleza. Mas falta uma coisa. Tem uma historinha, uma fábula que mostra bem como é que a gente se comporta. Há muitos anos atrás, houve uma grande confusão numa mata. Um tumulto danado, e todos correram para ver o que estava acontecendo. Tinha amanhecido e a mata tinha sido invadida por homens rudes e grandes. E 3 árvores choravam intensamente. Quando os animais e todos os seres chegaram, aquelas árvores, esses homens vão cortar a gente, acabaram de dizer que nós vamos cair.
por sermos grandes e termos uma madeira vigorosa.